Oi, pessoal, vamos resolver aqui então um exercício de ótica envolvendo dois tipos de lente, uma lente convergente e uma lente divergente. Vamos dar uma lida aqui no enunciado, então. Um feixe de raios luminosos incide sobre uma lente I0, essa lente aqui, L0, aliás, né? L0, paralelamente ao seu eixo principal, e após atravessá-la, converge para um ponto sobre o eixo principal, localizado a 25 centímetros de distância do centro óptico, como mostra a figura 1. Então, nessa lente aqui, eu vou reproduzir o desenho. Aqui a gente tem uma lente convergente, no qual eu tenho raios que incidem paralelamente ao eixo principal. Então, está paralelo ao eixo principal, sendo que esse aqui é o eixo principal, ó. Essa reta horizontal aqui, vou denotar por EP, de eixo principal. Então, todo raio que incide paralelamente converge aqui em direção a esse ponto, que é o foco, né? Então, todo raio que incide paralelamente a uma lente convergente incide emerge, aliás, em direção ao foco. Então, aqui a gente sabe que é o foco. A gente sabe que o foco aqui é 25 centímetros, que é o que o exercício nos dá. O foco aqui é 25 centímetros. Vou colocar foco O, que é o foco dessa lente aqui. Aí ele continua dizendo: no lado oposto ao da incidência, coloca-se outra lente LI divergente com o mesmo eixo principal e, por meio de tentativas sucessivas, verifica-se que quando a distância entre as lentes é de 15 centímetros, então aqui é outra lente que foi colocada, a 15 centímetros dessa primeira lente. Então, os raios emergentes voltam a ser paralelos ao eixo principal, como mostra a figura 2. Então, a figura 2 é essa aqui. O que aconteceu? Eu tinha essa lente convergente, aí a 15 centímetros de distância, eu coloquei uma outra lente agora divergente. Então, foi isso que aconteceu, né? Os raios que incidiram paralelo aqui foram em direção ao foco. Todo raio que incidiu paralelo foi em direção ao foco. Mais ou menos isso aqui, né? E quando ela atingiu a lente divergente, ela incidiu paralelamente novamente. Incidiu não, emergiu. Não é isso que aconteceu. Agora, se a gente lembrar do comportamento de uma lente divergente, eu vou representar essa lente aqui separadamente, tá? Se a gente lembrar do comportamento, aliás, aqui eu errei também, que é assim, ó, a representação da lente convergente, a lente divergente, está difícil aqui eu acertar as palavras. Mas essa aqui é a lente divergente, tá? Estou representando a lente divergente aqui. O que vai acontecer? Se a gente lembrar do comportamento de uma lente divergente, a gente sabe que todo raio que incide paralelo ao eixo principal, se no eixo principal novamente, essa reta horizontal aqui, eixo principal, a gente sabe que ela vai, a direção na qual ela vai emergir vai ser a direção do foco. Só que aqui o foco vai ser um foco virtual, né? Ele vai ser formado justamente pelo prolongamento do raio, e não pelo raio em si. Então, vou colocar foco, foco I. É um, é um 1 aqui, né? Na verdade é foco 1. Vou colocar foco 1. E foco 0 aqui é foco 1, tá? Então, aqui, ó, se eu representar agora a lente convergente, novamente, representando a lente convergente aqui, a gente sabe que esse raio aqui, ó, que é a mesma, tá incidindo na mesma direção desse raio aqui, ele tá indo em direção ao foco, né? Ó. Então, esse raio aqui, ele tá, que incidiu na primeira lente, que é a lente convergente, como ele veio paralelo aqui, ele incidiu paralelo, ele vai emergir com direção ao foco. Só que a gente sabe essa distância aqui, ó. A gente não sabe essa distância, que é a mesma distância, essa mesma distância aqui. É a distância da lente convergente
com relação ao foco. A gente sabe que essa distância aqui é 25 centímetros. Essa distância é justamente o F0 aqui, é igual a 25 centímetros. E o que o exercício quer saber é, em módulo, qual que é a distância focal dessa lente 1 aqui, que é a lente divergente. A distância focal dessa lente 1 vamos chamar aqui de F1, é justamente essa distância aqui. A distância da lente, da segunda lente, que é a lente divergente, ao seu foco. Então, se a gente tem essa distância e a gente tem também essa distância aqui, que foi dado, que a distância entre as lentes é 15 centímetros. Então, a gente consegue descobrir qual que é essa distância aqui, ó, que é F1. Então, a gente sabe que F0 é igual a distância entre as lentes, que é 15 centímetros, mais o F1. A gente sabe que é F0, que é justamente 25 centímetros. 25 centímetros é igual a 15 mais o foco 1. Então, o foco 1 vai ser igual a 25 menos 15. Então, o foco 1 é igual a 10 centímetros. Beleza? Então, a gente teve que usar aqui conhecimento sobre como que é o comportamento da luz quando ela atravessa uma lente convergente, quando ela atravessa uma lente divergente também. Foi o que a gente usou aqui, ó. A gente sabe, se a gente aqui eu desenhei errado, né? Porque aqui, ó, aqui eu estava analisando um raio que incide vindo da direita para a esquerda. Então, se eu analisar um raio que vai da direita para a esquerda, ele vai ter esse comportamento. Ele vai incidir paralelo ao eixo principal, só que ele vai emergir com direção ao foco. Foi exatamente aqui, só que nesse caso é um foco virtual. Então, a gente teve que usar os nossos conhecimentos sobre como que é o comportamento dos raios de luz de uma lente convergente e uma lente divergente para conseguir analisar esse exercício aqui. A gente viu que não precisa de tanto argumento matemático, né? Mas saber o comportamento da luz na lente e alguns fatores geométricos ali, mas só que relacionado à lente. Então é isso. Espero que tenha ficado claro. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe nos comentários aí que eu vou responder, tá bom? É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima.